Estou aqui com essa voz quase acabada, né? Numa gripe que tá em mim e não sai mais. Então vocês me perdoem se esse vídeo ficar meio apático. Eu juro que eu tô tentando me esforçar. Até pensei seriamente em pausar os 7 dias com o Bru por conta dessa gripe que me invadiu. Mas eu achei que vocês iam querer me ver desse jeito mesmo do que não me ver. Então aqui estou gravando pra vocês mesmo assim. Nosso penúltimo dia dos 7 dias com o Bru. Já estou ficando com o coração doidinho. Já estou ficando. E hoje o formato do vídeo tá um pouquinho diferente, porque sim, é um vídeo de primeiras impressões. Eu trouxe aqui pra vocês os pincéis da Ruby Rose que eu mostrei na segunda-feira no vídeo de recebidos. Os pincéis aí que estão dando o que falar na internet, que estão um burburinho super grande, porque eles são inspirados nos pincéis caríssimos da Sigma. E eu aproveitei esse vídeo porque eu tenho um kit da Sigma, então eu tenho vários pincéis aqui que a Ruby Rose lançou que eu tenho da Sigma, e fiz uma batalha de pincéis pra vocês verem a diferença dos pincéis da Sigma para os pincéis da Ruby Rose. Vale lembrar que não é todos os pincéis que a Ruby Rose lançou que eu tenho da Sigma, mas eu acho que o vídeo vai estar bem legal mesmo assim, porque vários deles eu tenho, e o que eu não tenho eu dei minha opinião também. Testei junto com vocês quase todos os pincéis, tentei usar o máximo de pincéis que deu pra fazer essa maquiagem. E já vou pedir no início desse vídeo pra te clicar muito em gostei, porque o vídeo tá bem completinho. Clica muito em gostei, comenta aqui embaixo também quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Agora chega de falar que, como sempre, eu falo mais que papagaio no início desse vídeo, e vamos logo conferir essas primeiras impressões desses pincéis super baratinhos. Bora começar então aí essa batalha dos pincéis. Só pra vocês entenderem, nesse vidrinho aqui eu tenho todos os pincéis da Sigma que são similares a esses pincéis aqui da Ruby Rose, que são inspirados nos pincéis da Sigma. Além disso, eu tenho dois aqui que não são da Sigma, mas que são de outra marca importada, chamada Ico ou Aiko, não sei como é que se fala. E aqui eu tenho os pincéis que eu não tenho, outro similar pra comparar pra vocês, tá? Vamos começar pela ordem dos fatores. Eu tô com o meu rosto limpo e tonificado. Eu vou começar aplicando o hidratante no meu rosto, e eu vou usar esse pincelzinho que é o F65, que é o Large Concealer, que na realidade é pra aplicar corretivo, é um pincel grande pra corretivo, mas como são muitos pincéis a gente vai usar eles pra outras funções, tá? Esse aqui é de cerdas sintéticas, ele é bem rigidozinho assim, é um pincel linguinha de gato, e eu vou colocar um pouquinho do meu hidratante aqui no rosto, que é esse aqui da Eudora, que eu adoro. Esse aqui é o Rejuvenescedor Intensivo Sérum Anti-Sinais, é muito bom. E eu vou então espalhar com esse pincelzinho. Eu confesso que eu prefiro espalhar esse tipo de produto aqui com um pincel Dual Fiber, eu acho que é mais fácil e mais rápido. Mas a ideia é que a gente consiga usar o máximo de pincéis que a gente puder nessa preparação de pele. Para aplicar o primer, eu vou usar esse Dual Fiber aqui, que é o F50, que é aquele pincel ótimo para aplicar bases mais fluidas, quando tu quer uma pele mais leve, creme, primer. E ele é realmente Dual Fiber, como vocês podem ver aqui, ó, tem dois tipos de cerdas. Tá vendo que ele fica separadinho aqui, ó? E eu tenho aqui o da Sigma, gente, que é exatamente o F50. Deixa eu mostrar pra vocês. Pra mim ele tá super similar, ele tá muito parecido, o toque, tudo. Tanto que eu peguei antes o da Sigma achando que eu tava pegando da Ruby Rose. Então como é que vai funcionar esse vídeo? Quando eu tiver os pincéis comparativos, eu vou fazer metade do meu rosto com o pincel da Ruby Rose e metade do meu rosto com o pincel da Sigma, pra eu conseguir evidenciar se eles realmente vão ter o mesmo acabamento, digamos assim. Então meu lado direito vai ser Ruby Rose e meu lado esquerdo vai ser Sigma. Quando eu tiver pincéis que eu não tenho comparativos da Sigma, eu vou usar o sol da Ruby Rose. Então vamos colocar aqui um pouquinho do hidratante. Opa, querida, tudo bom? Errei a mira. Vamos falar um pouquinho sobre os pincéis, olha só. Eles são muito bonitinhos. São realmente bem parecidos com o da Sigma, só que eles são um pouco menores. Eu achei muito bacana que o Ruby Rose aqui, ele é holográfico. Olha só que legal. Então vamos pra aplicação, então. Metadinha do rosto com o pincel da Ruby Rose, bem gostoso, bem macio. Metadinha do rosto com o pincel da Sigma. Realmente eu achei muito parecido, gente. Eu acho que o da Ruby Rose é levemente mais durinho, as sardas pretas, mas assim, ó, não me incomoda. É muito, muito parecido mesmo. Agora a gente já vai então pra aplicação da base, gente. E para aplicar a base, eu tenho aqui mais de um pincel, só que eu vou usar só um, porque todos eles são bem parecidos, tá? Vou mostrar pra vocês aqui. A Ruby Rose lançou o F60, que é o Foundation, que é pra aplicação de base. Como vocês podem ver, ele é muito parecido com o da Sigma. A diferença é que ele é um pouquinho mais larguinho e menos curto.
tá? Esse aqui é o da Sigma e esse aqui é o da Ruby Rose. Eu sinto da Ruby Rose mais lisa as cerdas. Eu acho que talvez o da Sigma vá riscar menos, porque são um pouco mais fofinhas as cerdas. E o da Ruby Rose é aquela cerda mais rígida, mais lisa. Só que, gente, esse tipo de pincel aqui, eu confesso pra vocês que eu não sou muito fã, eu não tenho costume de usar ele. Se eu usasse, seria mais pra aplicação de hidratante, primer também, porque não é um pincel que eu ame. Então eu nem vou usar ele aqui nessa preparação, mas eu tô mostrando pra vocês o quanto eles são parecidinhos. A textura da cerda realmente muda um pouquinho. E também a gente tem aqui dois kabuks, que é o F80, que é um flat kabuki, é aquele pincel de topinho reto, que são os meus pincéis favoritos, assim, pra aplicar base. E aqui eu tenho exatamente o F80 da Sigma, aqui, ó, pra vocês verem. Eles são muito parecidos. Muito parecidos mesmo. E novamente eu sinto da Ruby Rose com as cerdas mais lisinhas, assim. O da Sigma parece uma cerda mais fofa nesses pincéis aqui. Vamos ver se isso vai influenciar na aplicação. E aqui eu também tenho um pincel que eu adoro, que é o F88, que é aquele pincel que também é um pincel flat kabuki, só que esse aqui é chanfrado. E esse aqui é o da Sigma, que é exatamente a mesma numeração, é o F88. E o da Ruby Rose, como vocês podem ver, ele é mais gordinho, né? Ele é mais aberto, a cerda assim. E a sensação do toque pra mim é a mesma do outro flat. Tanto esse aqui da Ruby Rose quanto esse aqui da Sigma são exatamente iguais. Eu digo iguais entre eles, tá? Não entre as marcas. É a mesma textura, tudo, só muda o formato mesmo, que um é chanfrado e o outro é topo reto. Então eu vou usar apenas um pra aplicar, porque vai mudar só o formato mesmo. Eu vou conseguir dar a minha opinião do mesmo jeito. Então eu vou aplicar aqui metadinha do rosto da Ruby Rose com o topo reto e metadinha do lado da Sigma com o topo reto também. Vou fazer a primeira aplicação só numa metadinha do rosto, deixando bem tranquilo de espalhar. Eu não vou dar ênfase nos produtos, tá, gente? Antes eu usei o primer da Eudora, agora eu tô usando a base da Eudora. Eu peguei quase tudo Eudora mesmo, porque eu não vou focar muito, são produtos que vocês já conhecem, que eu já resenhei. Tô achando bem fácil, assim, de aplicar, bem tranquilo. Eu não acho que ele tá absorvendo base, tipo, tá rendendo a aplicação. Vou esfumar aqui no pescoço, orelha. E eu acho que tá ficando bem polida a base, não risca quase nada. É sempre normal riscar um pouquinho qualquer tipo de pincel, na minha opinião, assim, muito difícil não riscar nada. Por isso que normalmente eu dou acabamento com a esponjinha, hoje a gente não vai usar ela. Então vamos pra aplicação agora com o pincelzinho da Sigma. Vou aplicar um pouquinho de base aqui no rosto. Gente, eu tô achando muito parecido, assim. No toque, assim, do pincel no rosto, eu realmente sinto os da Sigma um pouco mais macios. Mas, gente, vale lembrar também que esses da Sigma já estão super usados. E que é a primeira vez que eu tô usando esses da Ruby Rose. O pincel muda um pouquinho, assim, digamos, o acabamento dele. Porque quanto mais tu usa o pincel, normalmente ele vai ficando com a cerda mais molinha, assim, é normal. Tipo jeans, a primeira vez que tu vai usar, que é bem apertado, assim, meio incômodo. Depois que tu usa, ele meio que se molda no teu corpo. Lógico que não é bem essa a comparação, mas é só pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Mas, gente, questão de acabamento pra mim tá muito igual, assim, ó, não tenho nem o que falar. Só que a diferença de preço aqui é absurda. Eu sempre falei nos meus cursos que eu não acho vantajoso investir o teu dinheiro, principalmente se tu tá iniciando na carreira de maquiador, com pincéis de marca, assim, pincéis caros, importados, porque tu vai conseguir o mesmo resultado com pincéis infinitamente mais baratos. Vou baixar a luz aqui um pouquinho pra vocês verem. Gente, pra mim a aplicação tá igual dos dois lados, não dá pra dizer que eu usei dois tipos de pincéis. Eles deram um acabamento muito igual nos dois lados, muito tranquilo. E vai ser uma porrada de pincel pra lavar depois, né? Então pra mim tá super similar ao pincel da Sigma. Agora vamos para o corretivo. E aqui a gente tem algumas opções diferentes de pincéis que servem para aplicar corretivo, tá? O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é o E60, que é Large Shader. Eu acho que é assim que se fala. Large Shader. Que na minha opinião ele pode ser usado tranquilamente pra sombras. Na realidade eu acho que até essa é mais a função dele. Esse aqui é o da Sigma e esse aqui é o da Ruby Rose. O da Ruby Rose, como vocês podem ver, as cerdas são um pouquinho mais curtas e ele é mais arredondado. O da Sigma, ele é mais bicudinho, assim. Novamente, eu sinto o da Sigma uma cerda mais macia. Eu acho que até parece natural essa cerda aqui da Sigma. E esse aqui da Ruby Rose, ele é uma cerda bem mais rígida e mais lisa, assim. É bem sintética, tá? Outro pincel que a Ruby Rose lançou foi o P80. Esse aqui eu não tenho igual, mas eu tenho muito parecido, que é o P88, que é basicamente a mesma coisa, só que é que nem aquele pincel de base, tá? O P88 da Sigma, ele é chanfradinho. E esse aqui da Ruby Rose, o P80, ele é de topo reto. Como se fosse tipo um mini kabuki de rosto, assim, pra aplicar base, só que pequenininho pra corretivo. E novamente eu sinto o pincel da Ruby Rose com uma cerda mais rígida e mais lisa, ó. E o pincel da Sigma é mais
fofinho, assim. Acredito que não vai ser muito fácil aplicar corretivo com ele, por ele ser assim tão durinho. Acho que ele vai riscar mais o corretivo do que o da Sigma. E aqui eu tenho mais esses 3 pincéis, que não tenho os da Sigma pra comparar. Mas esse aqui é o F86, que é o Taperate Kabuki, que segundo a Ruby Rose, ele é pra corretivo, só que eu acho ele um pincel muito grande pra aplicar corretivo. Acho que talvez vai funcionar melhor pra base. Só que ele é um pincel cônico, eu sinceramente não gosto muito de pincel cônico, nunca usei nem pra aplicar corretivo e nem pra aplicar base. Também tem o P86, que é uma versão pequena do F86, né? Só que um é maior e o outro é bem menorzinho, então esse aqui também pode ser usado tranquilamente para aplicar corretivo. E aqui a gente ainda tem o F75 Concealer, que também aí é um pincel para fazer a aplicação de corretivo. Então, para fazer o comparativo, eu vou usar esses dois aqui que são exatamente a mesma proposta, que são os iguais que eu tenho mesmo, porque esse aqui muda um pouquinho pelo formato do pincel, né? Eu vou botar um pouquinho de corretivo na minha mão, tô usando também o Deodora na cor clara. Tô achando realmente bem rigidazinha a cerda, assim, não é muito fácil de aplicar. Não acho que eu vou conseguir um resultado bacana com esse pincel. Esse aqui realmente eu achei muito rígido para corretivo, eu usaria ele tranquilamente para aplicar sombras cintilantes ou pincel de precisão, assim, tipo para contornar a sobrancelha, sabe? Para dar acabamento, porque eu não vou conseguir um acabamento bonito com esse pincel, eu vou vir com o pincel cônico, que é o P86 da Ruby Rose. E esse aqui é mais fácil de aplicar, para corretivo ele funciona melhor, né? Esse aqui eu achei bem mais fácil para aplicar do que o outro. E agora vamos pro lado da Sigma com o mesmo pincel. Também não tô achando fácil de aplicar, não é um pincel para dar um acabamento bonito. Tá, vou fazer a mesma coisa, só que eu vou dar acabamento com o outro da Sigma que eu tenho aqui, que é o P88. Gente, é muito parecido, viu, a textura, assim, do pincel, sabe? Eu achei até o da Ruby Rose mais fácil de dar acabamento do que com esse aqui, o cônico, né? Eu não usei exatamente o mesmo, porque esse aqui é muito reto e bem duro, então por isso eu não usei ele, porque eu acho que ele não ia me ajudar nesse momento aqui. Mas eu achei o da Ruby Rose mais fácil de dar acabamento do que esse aqui da Sigma. No restante do rosto pra iluminar, vamos tentar usar o máximo de pincel que a gente conseguir. Eu vou usar o F75 da Ruby Rose. Então vou aplicar um pouquinho aqui no topo do nariz. Realmente esses aqui são pincéis assim que não é pra dar acabamento, ele é mais pra aplicar o produto. Esse aqui eu achei bem bacana, bem preciso, mas eu viria com a esponjinha dando acabamento, como eu faço com qualquer outro pincel em unha de gato. Não é que esse aqui é ruim, é a função do pincel mesmo, que eu acho que não é mais propícia pra dar acabamento, né, pra tirar os riscos. Tô voltando aqui com o cônico da Ruby Rose. Esse aqui eu achei bem legal pra espalhar o produto assim, pra esfumar, pra dar acabamento. Já vou aplicar direto com ele aqui na testa, que é mais fácil. Um pouquinho aqui na pálpebra também. Vamos pro pó, então eu vou usar o pozinho da Bitarra translúcido. E aqui eu vou ter só um pincel pra comparar pra vocês, que é o F30. Esse aqui é o da Ruby Rose e esse aqui é o da Sigma, que a gente vê bastante diferença em tamanho. O da Sigma ele é bem mais gordinho e maior também, ó. Mas eu, sinceramente, não gosto desse pincel justamente por ele ser muito grande. Olha o tamanho dele. Ele é muito grandão, tipo, ele não dá muita precisão. Acho que ele esbanja mais produto. E o que a Ruby Rose fez inspirado nele é uma versão menorzinha, que eu, sinceramente, prefiro. Agora, em questão de textura desses pincéis. Esses pincéis aqui, o da Ruby Rose conseguiu ser superado da Sigma, viu? Porque ele consegue ser mais macio. Eles são muito parecidos, mas o da Ruby Rose ainda é mais macio. Tem o toque mais fofinho, assim, que o da Sigma. Eu achei isso muito incrível. E a Ruby Rose lançou outro pincel, que é o F25, que é um pincel pra pó também, que é a mesma textura do anterior, só que esse aqui é tipo cônicozinho, sabe? Ele é mais preciso. Então eu vou fazer metadinha com o da Ruby Rose, metadinha com o da Sigma, com esses dois aqui, que é o F30. E vou usar esse aqui, que é menorzinho, mais cônico, pra região dos olhos, tá? Pra gente conseguir usar o máximo de pincel que tem aí nos lançamentos. Então eu vou fazer a aplicação como eu sempre faço, dando batidinhas. E depois dando aquela polidinha na pele. Muito fofinho, muito macio o pincel da Ruby Rose. Muito macio mesmo. E agora vamos fazer com o da Sigma. Cara, exatamente igual a sensação do toque, assim, do pincel. Batidinhas e pulindo. E aqui pra região dos olhos, então eu venho com esse aqui que é menorzinho, que é muito gostoso, diga-se de passagem. Vou aplicar esse lado aqui também com esse pincel, que a gente só tem esse. Eu achei incrível esses pincéis em pó, sério, gente, muito bons. Muito bons mesmo. Agora, gente, pra contorno e iluminação eu não tenho nenhum da Sigma pra comparar, então só vou mostrar os da Ruby Rose, tá? Tem o F64, ó.
que ele é um pincel de pó minúsculo, digamos assim, é muito fofinho esse aqui também, só que é outro tipo de cerda, tá? A cerda natural, só que aquela mais marronzinha. Tem o F05, que é igual aos pretinhos, só que menorzinho, mas um pouco maior do que o que eu mostrei agora. E tem esse aqui também, que é o E50, que é um pincel bem preciso, tá? É mais rígido, cerdas mais curtas. Esse aqui imita como se fosse um pincel aplicador de sombras gigante. Então são esses 3 pincéisinhos aqui pra... Eita, tem que derrubar, se não derrubar alguma coisa não é para não, alheios. Por ordem de tamanho, são esses 3 pincéis que eu recebi. Eu fiz a burrada, a gente tem que colocar as embalagens fora. Nenhum deles eu testei, mas pra diminuir o volume, pra guardar as coisas, eu tirei as embalagens. Então eu tô com o site da marca aberto pra ver o que eles falam de cada pincel. Tudo que eu falei até agora foi baseado no que tá no site. Mas pelo site da marca, os 3 pincéis podem ser usados tanto pra contorno quanto pra iluminação. Eu concordo, esse aqui também pode ser usado pra iluminação, só acho que é muito difícil contornar todo o rosto. Acho que ele é mais pro nariz mesmo, então o que eu vou fazer? Esse eu vou usar pra contornar, este eu vou usar para iluminar e este aqui eu vou usar o para contornar o nariz. Vou usar a nossa paletinha aqui da Eudora de contornos e vou começar a contornar aqui do início da orelha em direção à boca. E, gente, realmente é um pincel bem bacana pra contornar, porque ele é menorzinho, ele entra bem certinho aqui no ossinho do rosto. Muito fácil de trabalhar com esse pincel, gente. Ele tem um tamanho muito bacana pra contornar. E eu acho que ele esfuma bem fácil, assim, o produto. Vamos contornar a testa. Gostei bastante, viu, gente? E vamos contornar a narebinha, então, com esse pincelzinho aqui menor, que é o E50. 50? Ficou estranho esse 50, né? Do início da sobrancelha em direção à pontinha do nariz. Achei bem tranquilo, esfuma bem, mas eu não gosto muito, pra ser sincera, desse tipo de pincel aqui, porque eu acho mais difícil de esfumar. Então, pra mim, esse aqui já me caberia, ó. Só vir aqui e esfumar bem tranquilo o nariz. Antes de ir pro iluminador, a gente já vai pro blush. E esse aqui eu tenho pincel pra comparar pra vocês, que é o F40. Esse aqui é o F40 da Ruby Rose e esse aqui é o F40 da Sigma. O da Sigma tá bem usadinho, querido. Ó, eles são bem similares. O da Sigma, novamente, é um pouquinho maior e um pouquinho mais gordinho do que o da Ruby Rose. Mas a questão do toque, gente, o pincel da Ruby Rose é mais macio do que o da Sigma. Incrível, gente, sério, não perdem absolutamente nada. O blushzinho que eu escolhi é o B1, tá aqui o lado da marca baratinha. Esfuma muito fácil, incrivelmente fácil, muito macio, muito gostoso o toque no rosto. E o da Sigma, pra mim não muda absolutamente nada, assim, a não ser que o da Sigma tu vai aplicar talvez um pouquinho mais rápido por ser um pouco maior, mas acho que não influencia, sinceramente, na minha opinião. Vou tá com o pincel F25 da Ruby Rose e vou aplicar um pouquinho do tom claro, do triozinho aqui abaixo dos olhos, que eu gosto bastante desse efeito. E pra iluminar o rosto eu vou usar o iluminador da minha Nega Doodle pra tombar e o pincel F64. Então vou aplicar aqui no ossinho da maçã. Esse aqui eu não vou ter comparativo da Sigma, mas, gente, incrivelmente macio, assim, ó, maravilhoso. Um pincel muito bacana pra iluminação, um tamanho muito bom. Topo do nariz, queixo e testa. Nossa pele tá finalizada, se seguram aí que eu vou fazer a correção da sobrancelha e volto pra mostrar o restante dos pincéis pra vocês. Voltei com as sobrancelhas corrigidas e já com corretivo na pálpebra pra ser o nosso fixador de sombras, porque agora a gente vai testar alguns pincéis para olhos. Vamos para os nossos últimos 4 pincéis, que eu não tenho nenhum similar da Sigma pra mostrar pra vocês, mas eu acabei de descobrir que um deles, que eu achei que era pra olhos, no site diz que ele é ideal pra aplicar produtos em pó ou em creme pra iluminar a região dos olhos. Eu acredito então que ele pode ser usado tranquilamente pra aplicar corretivo, ele é de cerdas naturais, mas sim dá pra usar pincel de cerdas naturais pra aplicar o corretivo, então um acabou ficando de fora. Eu vou tentar usar ele aqui em algum lugarzinho do olho pra gente testar, mas é o E71, tá? Ele é esse pincelzinho chanfrado aqui. E ele é bem maciozinho, porém um pouquinho mais rígido por ter as cerdas mais curtas, tá? Então, vamos tentar utilizar esses últimos 4 pincéis. Eu vou começar pelo pincel E37, que é esse pincelzinho aqui de esfumar. Um pincel bem gorduchinho, muito fofo, diga-se de passagem. E eu vou fazer um olho bem simplinho, só pra gente testar o pincel mesmo. Vou começar aplicando o tomzinho de contorno, que foi o mesmo que a gente usou no rosto, aqui no cantinho externo do olho. Super fofinho, super macio. Mas assim, não é o meu pincel favorito pra esfumar. Eu prefiro pincel com menos cerda e mais, tipo, as cerdas mais longas, porque daí fica, tipo, mais suave o esfumado, mas dá tranquilamente pra fazer um esfumado super bacana com esse pincel aqui. Já sei como é que eu vou testar esse pincel. Vou pegar um pouquinho aqui do corretivo em creme, já que ele diz que pode ser usado tanto em pó quanto em creme, e vou reaplicar aqui na pálpebra, ó.
E realmente ele cumpre bem essa função com produto cremoso, viu? Vamos esfumar aqui o outro olho. Agora eu vou vir com o pincel E55, que é um pincel aplicador de sombras. E eu tinha esquecido que esse aqui eu tenho, sim, senhor da Sigma, pra comparar pra vocês. Eles são realmente super parecidos, ó. Esse aqui é o da Sigma, esse aqui é o da Ruby Rose. Vou vir com o da Ruby Rose aplicando o pozinho iluminador aqui no cantinho interno até o centro da pálpebra, dando batidinhas. E aqui abaixo da sobrancelha também. E agora vamos aplicar o da Sigma. Gente, assim, ó, mesma coisa na aplicação, não senti nenhuma diferença. E agora, pra finalizar o nosso olho super elaborado, só que não, eu vou vir com o último pincel, então, que é o E32, que pra mim ele é um pincel aplicador de sombras mais preciso. Por ele ser mais preciso, ele vai ser um pouco mais rígido. Vou vir com o contorno e vou aplicar aqui entre os cílios inferiores. Gostei bastante, gente, ele esfuma bem fácil, apesar de ser assim mais rígidozinho. Vou aplicar no outro olho com esse pincel também, porque a gente não tem o da Sigma. E aqui no cantinho lacrimal, vou vir novamente com a sombrinha iluminadora. O pó iluminador. E vou aplicar aqui um pouquinho. Agora eu segurei que eu vou aplicar um batonzinho, uma máscara de cílios e já volto pra hora do resumão. Esse resumão vai ser um pouco diferente, porque vai ser um resumão comparativo aí do nacional super baratinho com o importado carinho. Antes disso, eu só quero pontuar uma coisa que eu não pontuei no decorrer do vídeo, eu acabei esquecendo. Se os pincéis da Ruby Rose e os pincéis da Sigma soltam cerdas. E não, eles não soltam. É normal no decorrer do uso dos pincéis soltar uma que outra cerdinha, isso é super normal. Porque não é normal tu estar usando o pincel e começar a soltar um monte de cerda. E nenhum dos dois acontece isso, tá? Ó, eu tô aqui com o pincel da Ruby Rose e eu peguei o pincel de pó pra exemplificar, porque normalmente é o tipo de pincel que solta mais fácil as cerdas, ó. E eu tô puxando aqui com bastante vontade, ó. E não solta absolutamente nenhuma cerda. Agora eu vou vir com o da Sigma. E também não solta absolutamente nada cerda. Mas e aí, Bruna, quem ganhou essa batalha? Gente, já falo de antemão que pra mim quem ganhou a batalha, óbvio que foi a Ruby Rose. E o ponto principal da Ruby Rose ter ganhado essa batalha foi o custo-benefício, porque a diferença de preço é absurda. Porém, vamos a algumas considerações. Como vocês viram no decorrer do vídeo, os pincéis sintéticos da Ruby Rose acabam perdendo um pouquinho para os pincéis da Sigma, porque eles são mais rígidos. Só que, gente, tanto o pincel da Sigma quanto o pincel da Ruby Rose, quando eu fui aplicar o corretivo, por exemplo, eu senti a mesma dificuldade, praticamente igual. É que eu não gosto desse tipo de pincel para aplicação de corretivo, mas sim, na textura, a impressão que eu tenho é que os pincéis da Ruby Rose são um pouquinho mais rígidos que os pincéis da Sigma. Então eu acho que ele perde um pouquinho, mas não vou desconsiderar o fato de que pra mim a Ruby Rose ganha, porque a diferença de preço é muito grande. Eu jamais pagaria R$139, que é a média de preço que eu achei desse pincel aqui, que é o P88 da Sigma, quanto eu posso pagar menos de R$10 num pincel da Ruby Rose. Mesmo eu achando que o pincel da Ruby Rose perdeu um pouquinho em questão de textura nesses pincéis de precisão sintéticos, eu ainda assim prefiro pagar R$10 no pincel que eu vou usar pouco, do que R$139 num pincel que eu também vou usar pouco. Tá, Bruna, mas tu tá falando que tu jamais pagaria, mas tu tem um kit aí completo de pincéis da Sigma. Mas, gente, eu juro por Deus que eu não comprei esse kit, eu ganhei de presente esse kit. Porque se eu fosse desembolsar mais de R$1.000 num kit que vem poucos pincéis como esse, eu jamais desembolsaria. Eu acho que a gente consegue pincéis tão bons quanto com preço infinitamente menor, que é o caso desses daqui a Ruby Rose lançou. Fora esses pincéis de precisão sintético, os outros pincéis que a Ruby Rose lançou, pra mim, estão absolutamente equiparados com os pincéis da Sigma. Até achei os pincéis de pó e de blush, por exemplo, melhores do que os da Sigma. Então, tipo, nem equiparado tão um pouquinho acima. É quase igual, mas eu achei mais macio. E não só em textura, como no resultado final da aplicação, pra mim eles estão, tipo, iguais. Não tem nem o que falar. É impossível tu querer pagar quase R$200 no pincel quando tu pode pagar 20. Porque esses pincéis de pele maiores é na faixa de R$20 mais ou menos, que é o preço que tá aqui no site da Ruby Rose. Acredito que não esqueci de pontuar nada, então eu quero deixar aqui meus parabéns pra Ruby Rose. Isso não é rasgar seda, não estou ganhando nada para gravar esse vídeo. É porque realmente a marca tá merecendo por trazer pro mercado pincéis tão bons e tão baratinhos. Claro que a gente tem outras marcas com pincéis super baratinhos, mas aqui a gente tá equiparando uma qualidade profissional, na minha opinião, são pincéis bem profissionais, com um preço muito bacana, muito atrativo, que a maioria das pessoas vai conseguir adquirir o produto. Então por hoje é isso, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado dessa batalha dos pincéis. E se tu quer que eu traga aí talvez uma maquiagem metade nacional, metade importada, comenta aqui embaixo, clica muito em gostei pra mim, pra eu saber que vocês querem esse vídeo aqui no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!